Campeonato de Portugal Rotax rumou ao Bom Barral para a quinta e última prova da temporada. A cidade dos Arcebispos foi a primeira paragem. De Braga rumaram a Portimão. Seguiu-se Baltar e Leiria. Agora foi a vez do Circuito do Oeste, última oportunidade para os pilotos mostrarem o que valem em pista ao longo de um fim de semana de prova. O antigo Troféu Rotax, agora Campeonato de Portugal Rotax, cumpre assim o fecho do segundo ano como campeonato. O balanço é mesmo muito positivo. Aumentamos o número de pilotos inscritos em cada prova, temos uma média quase que chegamos aos 100 em algumas provas e vê-se obviamente um interesse crescente por parte da comunidade do karting e por parte dos pilotos das equipas em fazer Rotax. Temos aqui grandes talentos e, embora já estejam atribuídos todos os títulos para ir ao Bahrein, temos aqui 83 participantes. Que é ótimo, não é? Um campeonato aliciante em que o prémio de ganhar um título nacional é ir às finais mundiais Rotax com todos os vencedores da categoria pelo mundo. O prémio é muito importante porque os vencedores de cada categoria são convidados pela Rotax a participar nas finais mundiais Rotax, que é até hoje o maior evento de karting do mundo e que se realiza em diversos países do mundo. Este ano vai ser no Bahrein, o ano passado foi por acaso em Portugal. Aqui ninguém vai porque paga, vai porque conquistou o lugar e, portanto, por mérito. Na categoria com os mais jovens pilotos em pista, a Micro Academy, foram 6 os que completaram a grelha de partida. Mas foi Vicente Correia quem conquistou a pole position e arrancou na frente da primeira de 3 corridas finais. Com um bom arranque e com uma boa gestão da corrida, Correia conseguiu manter a posição até à passagem da bandeira xadrez e ser o primeiro da primeira corrida. Ao lado de Correia na partida estava Gustavo Oliveira, mas um bom arranque de Guilherme Santos tomou-lhe a posição. Na primeira passagem pela primeira volta já era Santos que seguia em segundo e Oliveira em terceiro, e assim terminaram com menos de 1 segundo de diferença. No segundo dia de prova, com mais 2 corridas finais pela frente, os pilotos da Micro Academy tiveram de dar tudo para tentar um lugar no pódio da última prova do ano. Com Correia novamente na frente e sem margem para erros, o piloto venceu mais uma corrida e garantiu a subida ao primeiro lugar. Já no segundo posto, Gustavo Oliveira, que aproveitou o bom arranque para subir ao segundo posto e por lá ficar. Atrás, no terceiro lugar, ficou Gabriel Guimarães, que arrancou do 5º posto da grelha de partida. Na última e derradeira final, Correia saiu da pole, mas perdeu a posição da frente na primeira volta. Guilherme Santos liderou, mas só até à terceira volta, momento em que Correia veio novamente lançado para a frente do pelotão. Assim, Correia foi primeiro, Guilherme Santos o segundo e Gustavo Oliveira terceiro. Fazendo as contas, Vicente Correia subiu ao primeiro lugar do pódio com 78 pontos no fim de semana,
Gustavo Oliveira foi segundo com 55 e apenas 1 ponto. Guilherme Santos foi terceiro. O objetivo era ganhar, ser campeão nacional para o próximo ano ir para a categoria a seguir. Gostei muito, sobretudo por causa das corridas também, foram boas. Estou contente, consegui alcançar o terceiro lugar, melhor que nada. Na mini-micro, o fim de semana foi de muitas lutas em pista. Na primeira corrida foi Afonso Lopes que conquistou a pole position, mas o insistente Dante Monteiro tentou, no arranque, tomar a posição de Lopes e com sucesso. Apesar de na primeira volta liderar, Lopes voltou ao comando, mas só até à terceira volta. Monteiro, sempre a pressionar, conseguiu liderar novamente até à sexta volta, altura em que Lopes agarrou a frente, que não largou mais até ao fim. A luta pelo segundo posto ficou nas mãos de Monteiro e de João Maria Pereira, mas foi Pereira quem conseguiu garantir a posição a 2 voltas do fim. Dante Monteiro terminou em terceiro. Na segunda corrida, com Lopes a sair novamente da frente, mas desta vez com o insistente João Maria Pereira sempre na perseguição a tentar chegar à liderança. Na 10ª passagem pela linha da meta já era Pereira quem liderava, sem dar qualquer hipótese ao adversário. O piloto foi assim o primeiro. Logo atrás, a menos de 1 segundo, quem terminou foi Dante Monteiro. O piloto lutou pela posição com Afonso Lopes, que terminou em terceiro. Na última corrida do fim de semana de prova da temporada, os pilotos tiveram pela frente 13 voltas ao circuito. Na frente arrancou João Maria Pereira, logo atrás Afonso Lopes e Dante Monteiro. No arranque, Monteiro saltou imediatamente para a frente, mas foi só de pouca dura depois de muito batalhar com Afonso Lopes pelo lugar cimeiro do fim de semana. Foi Dante quem venceu e agarrou a posição da liderança a 3 voltas do fim. Afonso Lopes foi segundo e João Maria Pereira terceiro. Feitas as contas da categoria, na geral do fim de semana, Afonso Lopes venceu, João Maria Pereira foi segundo e primeiro na micro. Dante Monteiro fechou o pódio, mas também foi segundo na micro. Apesar de termos 2 adversários sempre primeiro, segundo, terceiro, todos os mesmos pontos, foi bom a corrida. Foi bom, as últimas corridas do campeonato são sempre boas. O terceiro na última corrida, tentei, não me deu. Mas o primeiro já foi mesmo foi o que eu esperava e a primeira corrida foi boa. Já na mini, Daniel Ferreira foi segundo, quarto da geral. O jovem piloto madeirense veio pela primeira vez até ao Bom Barral e teve uma experiência positiva. Já Lourenço Vilão foi terceiro na mini e quinto na geral. Conquistou no fim de semana o primeiro pódio da carreira. Tive a apanhar de experiência e foi divertido. Na terceira corrida correu um bocado mal, eu perdi umas 6 posições, mas eu continuo feliz porque eu consegui o meu primeiro pódio. O desporto automóvel começa a receber cada vez mais caras femininas e o karting não tem sido exceção. No paddock do Campeonato de Portugal Rotax são várias. Gabriela Teixeira, Leonor Rocha e Francisca Queiroz são assíduas e começam a dar cartas importantes na modalidade. Depois de vários pódios na temporada passada, Leonor Rocha abraçou esta época uma nova categoria e cresceu como piloto. Para o meu primeiro ano nesta categoria e com vários que já estavam no ano passado, acho que foi uns bons lugares. Já há algumas temporadas na modalidade, Gabriela Teixeira faz em simultâneo o Campeonato de Portugal de Karting e o Rotax. Quando nós colocamos o capacete e pista, não há nem rapariga nem rapazes, somos todos iguais. Portanto, eu acho que não tem que estar insegura por causa de ser rapariga e ter ido diferente deles. Na temporada passada, a jovem piloto foi selecionada a ir representar Portugal no FIA Girls on Track, em França. Agora está focada nos campeonatos nacionais e procura ser cada vez melhor para ganhar cada vez mais pódios. Francisca Queiroz integra a categoria rainha, a Max.
Também no Campeonato de Portugal de Karting, a piloto foi uma das escolhidas para representar Portugal nos FIA Motorsport Games do ano passado. As meninas aqui nos karts estão cada vez mais em força e eu acho que muitas delas têm muito potencial e vamos todas conseguir alcançar lugares no pódio. Com vontade de continuar no automobilismo, a jovem piloto já sonha com projetos maiores. Para o ano ainda não sei o que é que vou fazer. De certeza que vou continuar dentro do ramo do automobilismo, mas não sei se em karts, em automóveis. Mas é um ano para evoluir, para começar a alcançar bons lugares. Na família Barros, o desporto automóvel corre no sangue. João Barros, o piloto de rally, esteve no Bom Barral a apoiar Liliana, a filha mais velha, e também o filho João. Lili é uma fã incondicional da Fórmula 1, acompanha sempre a Fórmula 1 e também sempre acompanhou desde pequenino o pai. O Joãozinho também mais tarde veio por arrasto e nós com a pista lá à beira do cartódromo foi só dar a provar para eles gostarem do meu pai. Desde pequena que vejo o meu pai a correr e acompanho desde sempre, ia para os rallies todos com ele, ia para as corridas de karts todas com ele. E já sabia que desde aí ia ser o que eu queria seguir. Foi na primeira vez que assentei-me num kart e no cartódromo de Baltar, há mais de 5 anos. E quando eu andei eu senti uma forte, não sei explicar, mas eu adorei aquilo, senti-me, estava muito seguro dentro do karting. Um fim de semana como muitos outros em família, no meio dos carros, como gostam. Quem sofre mais um bocadinho é a minha mulher, a Liliana, que gosta menos do que nós, mas claro que ela quer estar principalmente à beira dos filhos e faz questão de estar aqui connosco. O meu pai dá muitas dicas a nós os dois, nós estamos a andar bem, já evoluímos muito. Retomando a competição, altura de olhar para o fim de semana da categoria Júnior. Max Radek foi quem conquistou a saída na frente do pelotão no arranque da primeira corrida do fim de semana. Num arranque atribulado, João Barros e Mauro Moreno acabaram por ficar de fora. Na frente seguia Max com Martim Menezes e Ricardo Gonçalves logo atrás a pressionar. Sempre com uma constante troca de posições entre estes três pilotos, Max liderou 7 voltas, Gonçalves outras 7 e Menezes uma delas. A luta acesa pelo lugar da frente foi ganha por Ricardo Gonçalves, que acabou por ser penalizado e descer para o 5º posto. Assim sendo, na primeira corrida quem subiu ao primeiro lugar do pódio foi Martim Menezes, Max Radek foi segundo e Tomás Lemos fechou o top 3. Já na segunda corrida final do fim de semana, Menezes saiu da frente e protagonizou um bom arranque, conseguindo liderar de fio a pavio. Max Radek saiu da linha da frente e perdeu a posição no arranque para Lemos. No fim da primeira volta já era Gonçalves quem perseguia Menezes na segunda posição. E depois de volta a volta cavar distância do adversário, Gonçalves terminou em segundo e Lemos em terceiro. Destaque ainda para João Barros, que na segunda corrida, depois do incidente no primeiro embate, arrancou dos lugares do fim da grelha e mesmo assim conseguiu escalar até à 6ª posição, fazendo uma excelente corrida de recuperação. Já na terceira e última corrida do fim de semana, Menezes saiu da frente e lá ficou até à passagem pela bandeira xadrez. Na terceira volta pela linha da meta, Ricardo Gonçalves agarrou o 2º posto e lá ficou também até ao fim. A fechar o top 3 da terceira corrida ficou Tomás Lemos, que também na segunda volta atingiu a posição perdida no arranque. Olhando para as contas da categoria Júnior, Martim Menezes foi quem subiu ao degrau mais alto do pódio, com Ricardo Gonçalves a ser segundo e Tomás Lemos o terceiro. O balanço nesta corrida foi bom. Tivemos dificuldades na primeira sessão com este chassi novo, nunca tinha experimentado, mas adorei o chassi, mas de resto está tudo ok. Foi um fim de semana muito positivo para nós. Na sexta-feira estávamos rápidos, no sábado também. Primeira corrida correu-nos muito bem, acabámos em primeiro, mas depois uma penalização ficámos em 5º lugar. No domingo ficámos em segundo nas 2 provas, um resultado bastante positivo para nós, que para o ano viremos mais fortes. Foi um fim de semana difícil, com vários erros e várias aprendizagens, mas no fim conseguimos resolver isto tudo.
Correia fez pela primeira vez este ano uma temporada inteira no Campeonato de Portugal Rotax. A estreia na modalidade já foi na passada temporada, mas a piloto fez apenas 2 provas. Este ano veio em força e não só no karting. Ao longo da temporada procurei sempre evoluir o máximo possível para ir com mais experiências para os carros e assim uma forma de conduzir mais diferente e mais ágil, assim por dizer. E procurei evoluir sempre ao máximo e de certo modo tenho evoluído. A par do Rotax, a piloto estreou-se também no campeonato de montanha aos comandos de um Cupra TCR. Conciliar 2 campeonatos e a vida escolar tem sido um desafio para Beatriz Correia, que tem mostrado estar à altura. É um bocadinho complicado, mas sempre dá para gerir, tem que ser um bocadinho organizada, porque às vezes calha uma prova num dia de testes e de sexta-feira tens de estar aqui para treinar. A categoria Max voltou a ser a categoria com mais pilotos em pista. Foram 33 os que alinharam na corrida 1, mas foi Henrique Oliveira que saiu na frente e lá se manteve até ao fim. O piloto foi assim o grande vencedor da primeira corrida. No segundo lugar terminou Gabriel Cassoilo, que arrancou do 3º posto. Conquistou a posição no arranque, mas acabou por cair para 5º na segunda e terceira volta devido a um insistente Anastasi. Sem aguentar a pressão de Cassoilo, Tasi desceu de posto e entregou-o ao número 401. Filipe Rodrigues, que arrancou da 9ª posição, agarrou o 3º posto na terceira volta e conseguiu gerir até ao fim. Já na segunda corrida, Oliveira saiu novamente da frente, mas a 2 voltas do fim perdeu a liderança para Gabriel Cassoilo, que veio desde o arranque a encurtar a distância entre os dois à espera da oportunidade perfeita para passar. E assim foi, a 2 voltas do fim, Cassoilo agarrou a frente e venceu a segunda corrida, com Oliveira a ser segundo. Mas uma penalização aos 2 pilotos veio fazer com que descessem para 8º e 10º. Assim sendo, Filipe Rodrigues foi o primeiro, Luís Alves o segundo e Diogo Marujo o terceiro. Na terceira corrida do fim de semana de prova, foi Filipe Rodrigues quem saiu na liderança do pelotão, mas no arranque acabou por perder a posição para Diogo Marujo, que conseguiu liderar até à 5ª volta, altura em que Oliveira agarrou a frente. Sem baixar os braços, Gabriel Cassoilo veio do 5º posto e na 13ª volta conseguiu chegar à liderança. Foi o grande vencedor da terceira corrida do fim de semana. No segundo posto ficou Anastasi, que teve um fim de semana positivo. João Diniz foi o terceiro. Fazendo as contas na categoria, quem foi o grande vencedor do último fim de semana da temporada foi Filipe Rodrigues. Estou muito feliz, acabei em primeiro. Tivemos muitas dificuldades no início do fim de semana e conseguimos na final tudo. A 1 ponto do líder ficou Gabriel Cassoilo e a fechar o top 3 Diogo Marujo. Foi um fim de semana complicado, apesar de estarmos rápidos e com um bom ritmo. Nos cronometrados, na minha melhor volta apanhei trânsito, não consegui fazer uma volta ideal. Foi bastante bom para eu evoluir e ganhar confiança outra vez. Na última categoria em pista, a DD2 e DD2 Master, Vítor Mendes entrou muito forte nas corridas. Na primeira conseguiu conquistar o lugar da frente na saída. Uma corrida ponderada e bem gerida deram a vitória a Vítor Mendes no primeiro embate do fim de semana. Ainda com Gonçalo Coutinho em segundo boa parte da corrida, a menos de 1 segundo, Christoph Adams foi segundo. Coutinho foi terceiro. No segundo embate, mais uma boa corrida para Mendes. Da frente saiu e na frente terminou. Dominou a seu bel prazer, sempre com o insistente Gonçalo Coutinho na perseguição à procura da vitória. Mendes conquistou assim mais uma vitória no fim de semana. Gonçalo Coutinho foi segundo. Conquistou a posição no arranque e lá ficou. Novamente no pódio da corrida ficou também Christoph Adams. O piloto chegou ao 3º posto na segunda volta. Na passagem pela 6ª volta ainda conseguiu chegar ao segundo, mas voltou ao 3º e lá se manteve na gestão da posição. No último embate da temporada, Mendes voltou a sair do lugar dianteiro. Com um bom arranque, conseguiu conservar o posto, até que a 3 voltas do fim, Coutinho, que vinha a encurtar a distância, conseguiu ultrapassar e passar para a frente do pelotão. Christoph Adams ainda rodou em segundo, mas com a descida de Mendes, caiu também para terceiro.
Na última volta, Adams deu tudo e conseguiu ainda passar Mendes e terminar em segundo. Novamente o trio no pódio da corrida, mas desta vez com as posições invertidas. Assim sendo, Coutinho foi primeiro, Adams segundo e Mendes terceiro. Olhando agora para as contas da categoria, quem subiu ao primeiro lugar do pódio foi Vítor Mendes em primeiro, Gonçalo Coutinho em segundo e Christophe Adams em terceiro. Foi um fim de semana fantástico, em que felizmente tive um andamento bastante forte, consegui fazer a pole, ganhar duas finais. Começámos um bocado mal o fim de semana, tivemos, não vou dizer problemas, mas tivemos dificuldades em afinar o motor corretamente. Somente hoje no domingo é que conseguimos afinar mais para aquilo que nós queríamos, para o nosso objetivo. Vamos então conhecer os campeões das várias categorias e perceber quem são os pilotos que rumam agora até ao Bahrein para representar Portugal nas diferentes categorias nas finais mundiais. Na Micro Academy foi Vicente Correia quem venceu. Já na Mini foi Afonso Lopes e na Micro João Maria Pereira. O balanço era ganhar o campeonato, fazer primeiro e conseguir patrocínios para a próxima época. É boa porque eu gosto muito de viajar, então fica bom e gosto de ganhar. É sempre ótimo representar Portugal, quer seja onde for. Tive um ótimo ano na Rotax, ganhei 2 corridas à geral. Na Júnior o título vai para Martim Menezes e na Max, Francisco Macedo. Teve de treinar todos os fins de semana para alcançar os títulos, mas fui estudando na escola também, isso é aqui um importante também para alcançar o futuro. Eu sinto obviamente que evolui muito como piloto, o nível aqui em Portugal é bastante alto. Os pilotos são muito bons em corrida. Na DD2, vitória de Gonçalo Coutinho e na DD2 Master, Vítor Mendes. Esta temporada foi uma temporada, digamos, de altos e baixos. Não comecei da melhor maneira. Fizemos uns ajustes no material e desde então conseguimos manter um bom ritmo. Um sentimento de nostalgia, um sentimento de orgulho também. Chegar aos 50 anos e poder desfrutar desta forma. Olha, foi um fim de semana muito bom. Tivemos bastantes inscritos. Isto é a prova mais que provada da qualidade do karting que temos em Portugal. Como presidente da CDME, acho o balanço bastante positivo. Foi um fim de semana bastante engraçado em termos de corrida, em termos de competição. Felizmente tivemos um tempo excelente e toda esta camaradagem dentro do Campeonato de Portugal Rotax é fundamental. Uma vez mais, em relação a estas corridas, eu faço um balanço bastante positivo, tal como as outras as 4 do campeonato. Correram bem, competitivas, corridas interessantes, o tempo ajudou. O Campeonato de Portugal Rotax termina assim mais uma época. Agora os campeões nacionais seguem para as finais mundiais no Bahrein.